Take 2, vamos pro take 2, então, take 2 online, só bora! Galera, vamos falar um pouquinho agora de inequações, né? Representação gráfica de inequações. Vocês vão ver que isso é muito simplesinho e vai aumentar o nosso know-how de como trabalhar com exercícios de matemática, beleza? Então, ó, só vamos! Galera, vamos fazer exemplos, porque essa eu quero que vocês coloquem a mão na massa, olha só. Vamos supor que eu tenho essa inequação aí, ó, y menos 2x menos 3 maior ou igual a zero, né? Qual que vai ser o nosso primeiro passo? Poxa, se eu quero entender qual região do gráfico é solução dessa inequação, primeiro vamos tentar entender quem que é a equação que origina essa inequação, né? Como que eu faço isso? Troco essa desigualdade, troco esse maior ou igual por um igualzinho, né? Vamos representar a equação graficamente. Para ficar mais fácil, eu vou passar todo mundo para o outro lado, né? Por quê? Porque aqui eu tenho a equação reduzida de reta, né? Para eu representar. Porque tendo a equação reduzida, eu já sei pelo coeficiente linear que vai cruzar o eixo y em y igual a 3, e pelo coeficiente angular positivo na equação reduzida, eu sei que essa reta sobe, né? Então vamos representar essa retinha aí, ó. Essa retinha ela tá justamente aqui, beleza? Só que, beleza, representei a reta, né? Representei a equação referente àquela inequação, né? Só que agora vamos voltar a trabalhar com a inequação. Eu preciso descobrir qual região desse gráfico é solução daquela inequação. Como que eu vou fazer isso? Olha só. A gente não tinha trocado o igual pelo... A gente não tinha trocado, perdão, o maior igual pelo igual? Vamos voltar esse maior igual agora e analisar ele no gráfico. Olha só, como que eu vou analisar esse cara, galera? Perceba que para qualquer ponto dessa reta, para pertencer a essa reta, eu preciso que esse ponto obedeça a essa regra aqui. Todo ponto dessa reta, eu tenho que y é igual a 2x mais 3. Nesse ponto aqui, o valor de y, o valor da ordenada, é igual a 2 vezes o valor da abscissa mais 3. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho que o valor da ordenada é igual a 2 vezes o valor da abscissa mais 3. Para esse ponto, eu tenho que o valor da ordenada é igual a 2 vezes o valor da abscissa mais 3. Para todos os pontos dessa reta, essa relação é verdadeira, tá? Só que eu não quero isso mais. Agora eu quero todos os pontos onde y é maior ou igual a 2x mais 3. Onde y é igual, eu já sei que é justamente a própria reta. Só que onde ele é maior? Vamos parar para pensar, ó. Se eu estou nesse ponto e nesse ponto y é igual a 2x mais 3, eu sei que o eixo y ele é um eixo vertical. Então para cima ele sobe, para baixo ele desce. Parece coreografia, né? Para cima ele sobe, para baixo ele desce. Para cima ele sobe, para baixo ele desce. Meu Deus, onde eu tiro essas coisas da minha cabeça, rapaz? Olha então, se eu quero y maior, se eu sei que nesse ponto ele é igual, se eu subo um pouquinho, eu tô aumentando o valor de y. Então aqui em cima y é maior. Se eu tô aqui, ó, y é igual. Se eu subo um pouquinho, poxa, aqui y é maior. Se eu tô aqui, ó, y é igual. Se eu subo um pouquinho, y é maior. Então toda essa região que tá para cima da reta, y é maior do que 2x mais 3. Então como que eu vou representar? Se eu tenho que representar toda a região que y é igual e toda a região que y é maior, né? Porque eu quero y maior ou igual a 2x mais 3. Lembra que ou na matemática é união. Então eu quero toda a região. A região que eu tenho y igual a 2x mais 3, além da região que eu tenho y maior do que 2x mais 3. Vamos representar isso aí, ó. Se eu sei que em cima da reta, se eu sei que aqui sob a reta, perdão, y é igual a 2x mais 3, e quando eu subo aqui, ó, para cima da reta, subir para baixo é difícil, mas quando eu subo aqui, ó, para cima da reta, eu tenho y maior do que 2x mais 3, se eu quero representar essa região, vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha que bonitinho, olha que delicinha, ó.
Sob toda essa região da reta, y é igual a 2x mais 3. Mas em toda essa região acima da reta, y é maior do que 2x mais 3. Então o conjunto solução dessa inequação é simplesmente essa representação aqui, ó. Todos esses pontos em azul, tanto em cima da reta quanto aqui, ó, para cima da reta. Beleza? Tiba, e se ao invés de maior ou igual fosse apenas maior? Como ficaria, cara? Mesma análise, ó. Eu vou lá, vou analisar. Eu sei que y é igual a 2x mais 3, eu tenho essa reta aqui. Só que eu não quero mais agora quem é igual a 2x mais 3, que é justamente quem está sob a reta. Eu quero quem é maior do que 2x mais 3, ó. Aqui, em cima da reta, não é igual a 2x mais 3? Subo um pouquinho, maior do que 2x mais 3. Subo, mais ainda maior. Subo, maior ainda. Subo, maior ainda. Se eu tô aqui, ó, igual a 2x mais 3, começa a subir, maior do que 2x mais 3. Se eu tô aqui igual a 2x mais 3, começa a subir, maior do que 2x mais 3. Então eu quero todo mundo que está em cima da reta, menos a reta, né? Porque a reta é igual a 2x mais 3. E para representar que a reta não faz parte da solução, eu coloco a reta como rachurada, né? Como vários pontinhos aqui. Porque eu estou falando, ó, a solução é quem está acima da reta. Quem está sob a reta não faz parte da minha solução. Beleza? Para casos gerais, toda vez que eu tiver uma inequação, né, y maior ou igual a alguma coisa, uma inequação do primeiro grau, né, que a equação é uma equação de reta, se eu tiver y maior ou igual a alguma coisa, eu quero quem está para cima da reta. Se eu tenho y menor ou igual a alguma coisa, eu quero quem está para baixo da reta. Beleza? Então, ó, sabendo disso, como que fica isso aqui? Representa no seu caderno e confere a resposta comigo. Mesma coisa, né, ó. Se eu estou em cima da reta, eu tenho que y é igual a 2x mais 3. Só que agora eu não quero y igual, eu quero y menor. Então, quando eu subia, eu aumentava o y. Quando eu desço, eu diminuo o y. Então, todo mundo que está aqui embaixo da reta faz parte dessa solução. Tiba, por que esse azul ele continua até aqui, velho? Porque, ó, se eu prolongar essa reta aqui para cima, toda essa região em azul vai continuar estando abaixo da reta. E perceba aqui que eu tenho estritamente menor. Por isso que a minha reta ela tá rachurada, certo? Porque a reta não faz parte da solução quando eu tenho estritamente menor ou maior. Beleza? Vamos ver para o caso da circunferência então, ó. Se eu falo para você, ó, representa graficamente para mim essa circunferência, x² mais y² é igual a 4. Fica muito fácil de perceber que o centro dessa circunferência é o centro 0, 0, tá? X igual a 0 e y igual a 0, ou seja, a igual a 0 e b igual a 0. Por isso que x menos a fica x, x ao quadrado. Y menos b fica y, y ao quadrado, né? E fica fácil de perceber também que o raio vale 2, né? Que é tudo isso igual a r², se r² vale 4, r vale 2. Beleza? Então, batendo o olho nessa equação, eu já sei que o centro é os pontos 0, 0 e o raio vale 2. Vamos aprender a fazer essa mesma análise para uma circunferência, olha só. Primeiramente, eu desenho a circunferência, né? Então, aqui eu tenho uma circunferência centrada no ponto 0, 0 e raio igual a 2. Ó, perceba, ó, daqui até aqui vale 2, daqui até aqui vale 2, daqui até aqui vale 2, certo? Vamos supor agora que eu te pergunto essa inequação aqui, ó. Se isso aqui, todos esses pontos dessa circunferência são a solução da equação x² mais y² igual a 4, quem que é a solução de x² mais y² maior do que 4? Fica fácil também, porque pensa, ó, se eu estou nesse ponto da circunferência, um ponto qualquer. Nesse ponto eu sei que x² mais y² é igual a 4. Perceba que agora eu quero ele maior do que 4. Mas, ó, estando nesse ponto aqui, se eu subir, eu estou aumentando o valor de y.
Se eu for para esquerda, eu estou aumentando o módulo de x, né? Porque eu estou indo para o eixo negativo, então o x vai ficando menor, só que o módulo, o valor numérico, fica maior, né? Porque o módulo de menos 2 é maior do que o módulo de menos 1, o módulo de menos 3 é maior do que o módulo de menos 2 e assim por diante, né? Então, ó, se eu subo, eu aumento o valor de y quadrado. Se eu vou para a esquerda, eu aumento o valor de x quadrado, né? Quando eu estou nesse quadrante aqui, para qualquer ponto desse quadrante. Então, se eu estou aumentando o valor de y quadrado, aquilo que era igual a 4 vai ficar maior do que 4. Se eu estou aumentando o valor de x quadrado, aquilo que era igual a 4 fica maior do que 4. Perceba que aqui é a mesma coisa, ó. Se eu estou aqui e subo, aumento o valor de y quadrado. Se eu estou aqui e vou para a direita, aumento o valor de x quadrado. Perceba que se eu estou aqui e desço, aumento o valor de y quadrado. Se eu estou aqui e vou para a direita, aumento o valor de x ao quadrado. Mesma coisa nesse quadrante. Para a esquerda, estou aumentando o módulo de x, portanto, aumento o x quadrado. Para baixo, estou aumentando o módulo de y, portanto, aumento o valor de y quadrado. Então, perceba que se sob a circunferência eu tenho x quadrado mais y quadrado igual a 4, toda vez que eu estou saindo da circunferência, independentemente da direção, aqui ó, para a esquerda, para cima, para a direita, para baixo, para a direita, para baixo, para a esquerda, se eu estou nesse sentido saindo da circunferência, eu estou aumentando esse valor de x quadrado e y quadrado. Portanto, aquilo que era igual a 4 está ficando maior do que 4. Portanto, quem que é a solução dessa inequação aqui? Ó? A solução vai ser todos os pontos que estão fora da minha circunferência, né? Sob a circunferência era x quadrado mais y quadrado igual a 4. Saindo da circunferência, eu tenho x quadrado mais y quadrado maior do que 4. E perceba que, como aqui eu tenho estritamente maior, aqui os pontos sob a circunferência eles estão rachurados. Por quê? Sob a circunferência eu tenho x quadrado mais y quadrado igual a 4. E não é isso que eu quero. Eu quero quem é maior do que 4, né? Tiba, e se eu tivesse essa situação, x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 4? Faz esse mesmo raciocínio que o Tiba fez, agora você. Tá? Faz aí. Fez, vamos conferir a resposta. Vai ficar assim, olha só. Se eu estou aqui, num ponto qualquer da circunferência, x quadrado mais y quadrado igual a 4. Se eu desço, eu estou diminuindo o valor de y. Então, eu estou diminuindo o valor de y quadrado, portanto, isso aqui, que era igual a 4, se eu diminuo um dos termos, fica menor do que 4. Se eu estou aqui nesse ponto, venho para cá, estou diminuindo o valor de x. Então, isso aqui, que era igual a 4, estou diminuindo esse cara, ele fica menor do que 4. E assim, para todos os pontos que eu vou sentido centro da circunferência, para todos os pontos que eu vou da borda da minha circunferência rumo entrando na circunferência. Todos os pontos que estão dentro da circunferência, eu tenho essa relação de x quadrado mais y quadrado menor do que 4, né? Então, ó, sob a circunferência, x quadrado mais y quadrado é igual a 4. Dentro da circunferência, x quadrado mais y quadrado é menor do que 4. Tiba, porque aqui a circunferência ela não está rachurada. Olha só, aqui perceba que dessa vez não é estritamente menor, é menor ou igual. Então, os pontos x quadrado mais y quadrado menor do que 4 fazem parte da solução e os pontos x quadrado mais y quadrado iguais a 4 também fazem parte da solução. Por isso que nesse caso, a borda da circunferência, a circunferência propriamente dita, também faz parte da solução. Percebeu? Então, como que é assim para a nossa análise? Poxa, desenho a equação, desenho a curva que representa a equação. No caso aqui, uma circunferência. Percebo
que a minha curva vai dividir o meu plano cartesiano em algumas partes. No caso, a circunferência ela divide o plano cartesiano na região fora da circunferência e na região dentro da circunferência. Aí basta eu conferir. Poxa, se sob a circunferência x² mais y² é igual a 4, nessa região x² mais y² vai ser maior ou menor do que 4. E nessa região, num ponto qualquer dessa região, x² mais y² vai ser maior ou menor do que 4. Aí eu analiso a minha solução. É sempre assim, ó. Para uma curva qualquer, vamos por exemplo, tô até travando aqui de tão fácil que é esse negócio. Por exemplo, uma parábola. Y igual a x² menos 3. Desenha esse cara, vai ficar assim. Né? Essa é a equação. Aí você se pergunta, pô, e y maior do que x² menos 3? Olha só, a minha parábola tá aqui, a equação da parábola. Agora eu quero analisar a inequação. A minha parábola divide o meu plano cartesiano em duas partes. A parte que está dentro da parábola e a parte que está fora da parábola. Percebe que a parábola é como se fosse um baldinho? Tem a parte do plano cartesiano que está dentro do baldinho e a parte do plano cartesiano que está fora do baldinho, né? Quando eu estou sob o baldinho, quando eu estou em cima, aqui ó, bem pisando na parábola, y é igual a x² menos 3. Se eu subo, eu aumento o valor de y. Se subindo eu estou aumentando o valor de y, então antes o y que era igual, se agora eu estou aumentando o valor dele, ele fica maior, né? Então, qual que é a solução desse cara? A solução desse cara é justamente todo mundo que está dentro do meu baldinho, né? Ó, porque ó, se em cima, bem pisando na parábola, y é igual, se eu aumento o valor de y, aqui y é maior. Aqui y é igual a x² menos 3. Se eu aumento o valor de y, ele fica maior do que x² menos 3. Se eu estou aqui, y é igual a x² menos 3. Se eu subo, y fica maior. Tá? Então toda essa região dentro do baldinho é maior, y é maior do que x² menos 3. Tiba, e por que a parábola aqui não está rachurada? Perceba que aqui eu quero y maior ou igual. Então, na minha solução, eu tenho que ter toda essa parte pintada em azul, que é y maior do que x² menos 3. Porém, eu também preciso ter a parte que está aqui, ó, que é essa própria curva aqui da parábola, que é y igual a x² menos 3. Beleza? Mesma coisa, se eu fizesse aqui, ó, y estritamente menor do que x² menos 3, como ficaria? Bem fácil de perceber também, olha só. Se aqui em cima eu tenho y igual a x² menos 3, se eu desço da parábola, eu diminuo o valor de y, né? Ó. Percebe, ó. Tô aqui, desci, tô diminuindo o valor de y. Aqui, y, ó, no caso desse ponto, y vale 3. Se eu desço, y é menor do que 3. Então, no caso desse ponto, y é igual a x² menos 3. Agora que eu diminui o valor de y é menor do que x² menos 3. E assim por diante. Ó. Toda vez que eu desço, eu diminuo o valor de y. Se toda vez que eu estou descendo, eu estou diminuindo o valor de y, toda vez que, se antes y era igual a x² menos 3, se eu estou na parábola e desço, y é menor do que x² menos 3. Então, toda essa região pintada em azul é a região que representa y menor do que x² menos 3. E Tiba, por que nesse caso a parábola está rachurada? Porque aqui eu tenho estritamente menor, tá? Portanto, a região y igual a x² menos 3 não faz parte da solução. Beleza? Então o raciocínio é sempre esse, tá? Desenho a minha figura, né? Vamos voltar aqui, ó. Desenho a minha figura da equação, né? Aí se eu pergunto para você uma inequação em cima dessa figura, perceba, ela está dividindo o meu plano cartesiano em duas regiões. Qual dessa região é maior e qual dessa região é menor? Poxa, acabou. Aí você encontra a sua solução, tá? Sem mais delongas, né? Então, toda figura aí, toda curva vai dividir o seu plano cartesiano em duas regiões, né? No caso aí dessas curvas abertas,
para cima da curva, para baixo da curva. No caso de curvas fechadas, como a circunferência, dentro da curva e fora da curva, tá? Aí você analisa, pô, essa parte da curva é maior ou menor? Essa parte da curva é maior ou menor? Você encontra a solução muito fácil, tá? Para qualquer curva, o raciocínio é sempre o mesmo. Desenha a equação, vê as regiões que ele separou o seu plano cartesiano e analisa cada uma das regiões, tá? E se for menor, igual, a curva faz parte. Se for estritamente menor ou estritamente maior, a curva vai ficar rachurada porque não faz parte. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha absorvido. Gosto muito de dar aulas para vocês. Infelizmente, esse ano não foi como a gente esperava, né? Esse contato tete a tete. Mas espero que vocês estejam aproveitando, porque essa foi a nossa penúltima aula gravada, tá? Na semana que vem eu vou postar o último módulo da apostila. Quem diria, hein? Esse ano que parecia um ano sem fim, na verdade passou como um jato, né? Estamos em dezembro. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que você tenha curtido. Dúvidas no meu e-mail matematiba@gmail.com, rafatiburcio@gmail.com e, na verdade, no Matematiba, tá? Se possível, matematiba@gmail.com. E é nóis, tamo junto. Demorou? Valeu! Esse vídeo aqui deu 21 minutos. Valeu, galera! É nóis!